Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Arthur e nesse vídeo eu gostaria de discutir algumas propriedades de grafos aleatórios, redes de mundo pequeno e redes sem escala. Entre outros tópicos, vamos discutir o número máximo e mínimo de arestas em grafos conexos, algumas propriedades gerais de grafos e redes, o efeito mundo pequeno, a emergência de redes de contatos, conexões fortes e fracas e clusterização. Para avaliar uma rede, temos de estudar tanto sua topologia, ou seja, seu grafo, quanto suas funcionalidades, ou seja, as tarefas realizadas no grafo. Embora muitas redes tenham origens e características bem distintas, algumas propriedades são comuns. No nível de abstração do nó, o grau dos vértices revela a importância de cada vértice e ajuda a compreender tanto a topologia da rede como algumas de suas funcionalidades. Já no nível de abstração de rede, o coeficiente de agrupamento global é uma importante métrica para determinar a presença de grupos de vértices fortemente conectados. Em algumas redes, verifica-se que conexões fortes mantêm coesos grupos de vértices, mas a comunicação entre esses grupos se dá por meio de conexões fracas. Nessa unidade, vamos estudar algumas métricas e propriedades comuns a muitas categorias de redes. Dado um grafo não direcionado de n vértices, quantas arestas poderão existir no máximo? Nesse grafo, nós vemos uma topologia malha parcialmente conectada, com 6 vértices e 6 arestas. Já nesse grafo, nós vemos uma topologia malha completamente conectada, com 6 vértices e 15 arestas. Um grafo completo apresenta a característica de que todo vértice é adjacente aos demais. Vamos raciocinar da seguinte maneira: com cada vértice conectando-se com todos os demais diretamente, o número de conexões de cada vértice pode ser no máximo n-1. De fato, nesse grafo, nós verificamos que nessa topologia estrela, com n igual a 6 vértices, o vértice central ele pode ter no máximo 5 arestas. Bem, se cada vértice pode ter no máximo n-1 arestas e nós temos n vértices, o número total de conexões deve ser n vezes n-1. Mas temos que lembrar que cada par de vértice compartilha uma conexão e não duas. Portanto, não podemos considerar a conexão que vai de A a B um e de B a um outra num grafo não conectado. Aplicando esse fator de correção, nós temos que o número máximo de arestas é n vezes n-1 dividido por 2. Aqui nós temos um grafo completo com 3 vértices e 3 arestas. Um grafo completo com 4 vértices e 6 arestas. Vamos aplicar a fórmula do n vezes n-1 dividido por 2. Portanto, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Aqui temos um grafo completo com 5 vértices e 10 arestas, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10, e um grafo completo com 6 vértices e 15 arestas, 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15 arestas. E qual é o número mínimo de arestas para que um grafo continue conexo? É n-1. Por inspeção visual, nós notamos que nessa topologia linha, com 6 vértices, temos 5 arestas.
Também nessas outras topologias, estrela, árvore e malha, todas com 6 vértices e 5 arestas, nós verificamos que se uma aresta for retirada, o grafo deixa de ser conexo. Como já vimos em outro vídeo, há basicamente 3 modelos de grafos: grafos aleatórios, mundo pequeno e sem escala, usados para modelar 4 categorias de redes: redes sociais, redes de informação, tecnológicas e biológicas, abrangendo fenômenos naturais, sociais e biológicos. A dinâmica distinta desses 3 tipos de fenômenos estudados nas ciências exatas, ciências sociais e ciências biológicas sugere que devemos conhecer as propriedades das redes e dos grafos para poder escolher o melhor modelo para determinado fenômeno. Sobre as redes de grafos aleatórios, ressaltamos que há dados empíricos mostrando que redes do mundo real não se formam de maneira aleatória. Por essa razão, esse modelo tem pouca aplicação prática, mas é de grande interesse teórico. Com relação à rede de mundo pequeno, ela foi inspirada no fenômeno de 6 graus de contato. Esse modelo é interessante para estudar como doenças contagiosas se espalham. Com relação à rede sem escala, ressaltamos que, geralmente, as redes complexas se caracterizam por um elevado grau de auto-organização, um grande número de vértices com poucas conexões e poucos vértices com muitas conexões. Um grafo aleatório é um grafo gerado por um processo aleatório, em que, com uma probabilidade P, 2 vértices são conectados ou não por uma aresta, resultando numa topologia como esta, em que o grau médio dos vértices segue uma distribuição de Poisson. Uma limitação séria das redes aleatórias é que elas não exibem algumas propriedades verificadas em redes do mundo real. Muitas redes do mundo real apresentam um interessante efeito de mundo pequeno, que faz com que a distância média entre os pares de nós seja surpreendentemente pequena quando comparada ao tamanho da rede. O efeito mundo pequeno foi estudado e verificado por um grande número de diferentes redes. Seja D e J a distância ou o menor caminho entre os vértices I e J, e N vezes N-1 dividido por 2, o número total de arestas do grafo. Definindo L como a distância média entre todos os pares de vértices de um grafo não direcionado, temos a seguinte fórmula: L é igual ao somatório da distância média entre todos os pares de vértices, dividido pelo fator meio de n vezes n mais 1. Se o número de vértices dentro de uma distância r de um vértice central cresce exponencialmente com r, então o valor de L crescerá de acordo com L de N. Isso ocorre com várias redes, inclusive com grafos aleatórios. As redes são consideradas como tendo o efeito mundo pequeno se o valor de L cresce logaritmicamente ou menos com o tamanho da rede. Em redes que seguem uma lei de potência, o valor de L cresce no máximo a log de N sobre log de N. Nessa tabela retirada de um paper do Newman, o autor
autor reuniu dados de várias redes do mundo real. Nessa tabela, esse L representa a distância média de cada uma dessas redes. Então, por exemplo, um tipo de rede social, atores de filmes. Essa rede tinha 450 mil atores, mais ou menos. E quando eles apareciam juntos no mesmo filme, era colocado uma aresta. Portanto, o grafo tinha 25 milhões de arestas. O que se constatou é que algumas centenas participam de muitos filmes, praticamente trabalham a vida inteira um filme após o outro, enquanto algumas centenas de milhares de atores aparecem num único filme e nunca mais se tem notícias deles. Então vejam, um grafo com 450 mil vértices e 25 milhões de arestas tem uma distância média de apenas 3,48 e um fator alfa igual a 2,3, mostrando que essa rede obedece uma lei de potência com valor menos 2,3. Outro exemplo de rede social, a coautoria de artigos de matemática. Essa rede tinha 250 mil matemáticos e quando eles escreviam um paper juntos, era colocada uma aresta entre esses dois vértices, resultando em quase 500 mil arestas. O L dessa rede era de 7,57. Outro exemplo agora de rede de informação de páginas www da web é um grafo direcionado com 200 milhões de vértices e 2 bilhões de arestas. O L médio é em torno de 16. O alfa para as arestas que chegam no nó é de 2,1 e de 2,7 para as arestas que saem do nó. Agora, uma rede tecnológica, internet, com 10 mil vértices e 31 mil arestas. O L médio, 3,31. O alfa, 2,5. Um exemplo de rede biológica, a rede metabólica, com 765 vértices e 3.686 arestas, L 2,56, e assim por diante. Esses dados com L quase sempre muito pequeno quando comparado ao tamanho da rede, corrobora o fato de que muitas redes do mundo real apresentam o efeito mundo pequeno.